O Bom, meu pessoal, deu então tá certo. iniciando a gravação, tá? Ah, tá. Oi, deu, tá. Uhum, Beleza. eu abri lá. Gente, então tô iniciando a gravação. De novo, vou perguntar para vocês se tudo bem para vocês que eu grave essa aula. Se alguém se opõe, pode colocar lá no chat ou abrir o microfone e falar. Senão, daí eu já inicio, tá? A apresentação. Ninguém se opõe? Ok. Ok. Então, gente, eu vou iniciar a apresentação aqui, então, a partir de um dos temas lá que não foi escolhido na tabelinha. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês aqui. Quando alguém conseguir ver a tela, por favor, me avisa, tá? Daí tem que avisar pelo microfone que eu vou perder o contato aqui com o chat. Deu certo. O mimo grego. Ok, isso mesmo. Ah, ficou um texto em aberto aqui. Usar o PowerPoint online tem dessas, né? Ele mantém alguns textos, tá? Então, gente, é justamente isso, tá? Então, hoje eu vou tratar com vocês, então, adiantar um dos seminários, que é uma introdução mais rápida de pontos essenciais que a gente precisa saber sobre o mimo grego, né? Só deixa eu aceitar mais alguém aqui na sala. Deixa eu achar. Vanusa entrou agora. Quando eu troco de tela, vocês conseguem continuam observando o slide, gente? Sim, continua. Beleza. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Bom, então, gente, o que seria o mimo grego, né? Ele não tem, assim, como alguns dos gêneros que vocês vão apresentar no seminário na semana que vem, né? Nesse período que a gente poderia chamar de teatro, desses gêneros dentro do teatro grego, né? Da Grécia Antiga, ele não tem, então, uma posição, assim, um início muito marcado. Ele vai ter algumas evidências que vão ocorrer a partir de alguns registros, né, tanto imagéticos quanto escritos, a partir de algumas evidências, né, que foram encontradas. Então, mas também não é importante para a gente definir exatamente um momento para o mimo, porque o mimo ela é uma forma de teatro, né, um gênero que a gente poderia chamar de teatro, que ele é muito mais poroso, né, muito mais diverso em alguns aspectos, e também ele não está vinculado a nenhuma relação específica de poder, né, como a gente vai ter a tragédia grega, a comédia, ela vai se vincular muito a polis mesmo, né, na Grécia, e ela vai ter algumas regras bem específicas, né, existe os curadores desses textos, né, desses poetas que vão escrever essas peças, a gente vai ter os concursos, enfim, eu não vou me ater muito a isso para não adiantar o assunto dos seminários de vocês, mas quem já desenvolveu um pouco essa pesquisa já percebeu essa relação, né? E aí, o mimo, ele é, então, uma relação muito mais fluida, né? Por quê? Ele vai tratar desses saltimbancos, né? Enfim, desses grupos mais nômades que vagavam ali pelas terras, né? Da Grécia e do Oriente há muitos anos, né? Muito antes mesmo do próprio teatro, que a gente poderia chamar de teatro, a tragédia grega, né? Ou a comédia, etc. Então, esses grupos, eles são muito fluidos. Claro que esse tipo de grupo de teatro e essa organização, que a gente poderia chamar de teatro, tem justamente esse nome porque está relacionado a essa região, né? Ele foi categorizado ali a partir da Grécia, mas a gente vai encontrar esse tipo de manifestação em muitas outras culturas, em muitos outros lugares no mundo, né? Mas como a gente está tratando especificamente da Grécia nesse momento, da Grécia Antiga, então a gente vai usar essa nomenclatura, né? Que vai parecer que é um mimo.
que também vai nomear aí algumas produções que a gente vai encontrar hoje, né, desde o decorrer todo da história, né, e vai se expandir, pelo menos pelo Ocidente, mas que a gente vai poder identificar a partir dessa categorização aí, tá? Inclusive, especificamente, essa nomenclatura para esse tipo de teatro vem lá de um livro que é bem base da história do teatro, né? Que é a História Mundial do Teatro, da Margot Berthold, que eu já tinha mostrado para vocês na primeira aula 5, tá? Aí, continuando, deixa eu só ver uma coisinha, porque meu slide sumiu aqui, eu acho que não consigo passar para vocês. Vocês continuam? Ah, tá aqui. Agora apareceu. Bom, isso seria, então, o início do mimo primitivo, né? Porque ele vai se modificar com o tempo. A gente vai ver um pouco mais à frente alguns exemplos. O que a gente teria de características, então, do mimo, né? Segundo a Berthold, a, a arte pura unia-se ao grotesco, né? Então, ele já tem essa relação inicial do grotesco. A gente já vai discutir um pouquinho. A imitação de tipos, a caricatura de homens e animais e de seus movimentos e gestos. Então, já inicialmente a gente começa a perceber que era uma arte mais caricata, né? Uma relação teatral, então, relacionada já aos homens e animais, né? E um foco específico nos movimentos e gestos. Talvez em alguns pontos ele vai se diferenciar dos outros gêneros gregos, né? Ele é marcado, então, muito por esse xiste verbal, que seria, então, o que, né, o xiste? Esse humor mais refinado, essas práticas mais engraçadas, a gente poderia dar várias denominações, né, para o xiste. Mas, nesse sentido, tinha essa relação da proeza física também, né, então eram apresentações que atraíam a atenção das pessoas, que a gente já vai comentar um pouquinho lá na frente, nos espaços em que acontecia, e ela tem essa relação, então, de um domínio físico ou uma relação diferente com o corpo, com equilíbrio, com elasticidade, e a gente já vai ver daí algumas características nesse sentido, né? Então, como característica geral, ela é bastante importante. E também se relaciona muito com as cenas de improvisação, né? Se a gente for analisar depois com as outras apresentações, a gente vai perceber que lá nos outros gêneros do teatro grego, a gente vai ter, por exemplo, na tragédia e na comédia, essas estruturas, né, essas apresentações, elas vão ser bastante elaboradas, à medida do tempo até mais elaboradas, né, e elas vão seguir, então, a um roteiro. E já no mimo, ele é uma cena de improvisação, né, que a gente já vai entender melhor a partir dos exemplos onde essas apresentações aconteciam, né. E outra característica bem importante para o mimo é a imitação fiel à natureza, entre aspas, porque era uma caricatura, né, ou então uma hibridação de vários elementos aí dessas relações, desses exemplos, desses temas, né, que eram da natureza, então era fiel à natureza caricata, por exemplo, de um personagem específico. Como, por exemplo, um adivinho, né, ou um comerciante em específico que tinha características que poderiam ser facilmente assimiladas, né, imitadas nesse sentido. Então, tinha uma fidelidade a essa natureza, mas, de certa forma, um pouco estereotipada, né, para dar aqui o ânimo do personagem, né. E aí era essa animação desses tipos autenticamente vivos, né, como a gente pode observar lá no slide. Então, essa é uma arte, então, da autotransformação. E aí vai marcar bem esse papel do ator, né, que ele se autotransforma em outro, né, ele quer se passar, pelo menos naquele momento, como uma personificação de outro, né, do outro que ele pretende imitar, que não precisa ser necessariamente humano. Então, pode ser lá um animal também, né? Como a gente vai ter alguns exemplos. Claro que não só no mimo, né? A gente vai ter
indícios também na tragédia, etc., mas no mimo ele vai ganhar um ar, como diria lá em cima a Bertoldi, né, um ar grotesco, nesse sentido, né? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Só, por favor, abra o microfone e diga um sim ou não, aí eu já sei. Não? Oi. É, Oi? para mim não ficou muito claro o que é mimo. Eu não entendi direito. Então, é um teatro onde a pessoa imita alguém da sociedade? Eu não entendi isso. Não, o mimo está mais relacionado aos espaços que ele se apresenta, porque ele é um teatro nômade. A gente já vai chegar um pouquinho nos espaços, tá? Ah, Guarda essa tá. pergunta um pouquinho. Eu estou Perfeito. primeiro fazendo um mistério de características, tá? Para a gente Porque eu entender tava... a partir das características o que ele difere um pouco aí dos outros teatros, né? Entendi. É, eu fiquei Tá? meio na Guarda um pouquinho só a dúvida. sua pergunta. Perfeito. Ah, pode falar, desculpa. É que Não, dá a gente tem um delay aqui com as câmeras, aí eu acabo cortando vocês. Desculpa, pode repetir? não era isso mesmo, que eu não tô conseguindo imaginar, sabe? Tá meio Tá, tá turvo o eu negócio. já vou Melhor exemplificar para escrever. vocês. Então, beleza. Ok. Aí a gente pode até voltar nessas características para repensar elas, tá? Vocês continuam vendo a apresentação, gente? Sim? Tá. Então, continuando. Aí ela tem uma relação, então, direta com a mímese, nesse sentido, né? Que é essa forma de imitar as características, nesse sentido. Alô? Estão me ouvindo? Acho que travou. Peraí, agora eu passei demais. É, Então, o que que travou. era a atenção? Era Vol- voltar. Oi? voltou. Voltou? Tá. Aham, acho que a conexão não tá lá muito boa, gente, desculpa. Ok. O que que a gente tem, então, aí? A atenção, então, desses atores, né, dessas cenas, eram voltadas para o quê? Então, era para as pessoas anônimas, né? Então, a gente vai fugir um pouco dessa relação que era da tragédia, que em muitos momentos, né, a gente tem essa relação com os heróis, né, com os mitos, com os deuses gregos. Então, esse mimo, ele é mais fluido, ele vai se importar, então, diretamente com essas pessoas do povo, as pessoas anônimas, né, aqueles que não que vivem à sombra, então, das figuras importantes da polis, né, dos heróis, dos mitos, e esses outros personagens com maior, que se acreditava maior importância, que apareciam nos teatros oficiais, né. Vai tratar, então, do comum, então não precisa um grande acontecimento, ele vai tratar desses tipos comuns da sociedade, né, a gente já vai ver alguns exemplos à frente, que seria, então, os trapaceiros, né, os velhacos, os ladrões, esses são termos que vão aparecer também no livro da Bertoldi, esses temas comuns, esses personagens comuns, né, que se repetem, assim, em diferentes sociedades. Os donos de cortiço, né, as alcoveiras, para quem não sabe, a gente poderia traduzir hoje especificamente como, mais geral, na verdade, como seriam as fofoqueiras, né, aquela que cuida, que é leva e traz, e etc. Eu falo no feminino porque é essa a característica que foi colocada ali, a partir dos textos que eu trouxe, mas, de certa forma, também, claro que não são as mulheres, né, apesar do exemplo da autora. Eram os personagens no geral, né, e também as cortesãs, que seriam essas acompanhantes, né, que existiam também ali na polis. Vamos ver se vai. Acho que não travou, né? Será que eu pulei um slide?
Então tá, de características gerais. Ainda sei que está um pouco, não está bem definido o que seria o mimo, né? A gente já vai ver agora a partir dos espaços, que eu acho que é o que mais define o mimo também. Então os grupos poderiam ser compostos por, né? Essas trupes que viajavam, então, para vários lugares, era essa cena móvel que a gente poderia falar. Ela era composta por bailarinos, né? Por dançarinos, dançarinas e dançarinos, acrobatas, malabaristas, por músicos, e aí bem especificamente flautistas, né? E contadores de história. Então, só nesses exemplos a gente pode imaginar também as características que existem hoje também dos teatros que são nômades, né? O que a gente poderia ter de exemplos? O que vocês poderiam trazer de exemplos que perduram até hoje nessa estrutura do teatro que viaja para outros lugares, né, para outras cidades, que não se estabelece num teatro físico? Alguém poderia me dar algum exemplo, talvez de alguma experiência? Por enquanto não, gente? Tá. Não recordo. Não? Tá. Eu teria algumas encenações, né, que eu pude assistir, que aconteceu aqui, também tem, eu vi também algumas no Festival de Teatro de Curitiba, né, que tem um recorte bem específico para teatro de rua, e muitos desses grupos, eles têm essa relação viajante da cena, né, então eles circulam, as apresentações acontecem no espaço público, né, elas são temporárias em cada local, elas então não permanecem em cartaz muito tempo na mesma cidade, né? Elas vão se adaptando aos outros espaços públicos e viajando, né? A cena vai acontecendo em outros lugares. Alguém pode comentar ou não? Ah, tá, eu achei que alguém abriu o microfone. Mas pode me Eu sei interromper a que qualquer tem o momento, tá? microfone aberto, mas não consigo recordar. Não, tudo bem. Então, gente, ó, exemplos alguns indícios que a gente vai ter, então, dessas formas de teatro, né? E a partir de alguns vasos gregos já bastante antigos, a gente vai ter, então o que? Essa representação, então, de uma acrobata, né? Como é um dos exemplos aí de um dos vasos, né? Encontrado, enfim, na região, esse é da região ali de Atenas mesmo. E aí o que que acontece? A partir desses indícios, a gente pode, então, juntando vários fragmentos, né, não só de vasos como esse daqui, mas fragmentos históricos, a gente pode ter uma noção, então, que esses grupos existiam há muito tempo, né, e circulavam para esses lugares. Outro exemplo, né, a gente vai ter, então, uma malabarista, também um fragmento de um vaso grego, né, já um pouco mais recente. E aí esses personagens vão aparecer, então, nessas representações, né. Outras relações que agora a gente pode daí afinar um pouco o que seria o mimo. Então, o mimo é um teatro que é um teatro mais do povo, ele é um teatro mais livre, ele não segue as regras do Estado, né? Então, o teatro... ficou mais um fragmento de texto lá embaixo, desculpa. Uma das características que vai diferenciar ele das outras formas de teatro na Grécia, como vocês vão apresentar na próxima semana, é que ele tanto poderia acontecer, né, nos mercados públicos, em festas em específico, né, ele poderia ser contratado pelas cortes, ele poderia acontecer em locais privados, né, para cerimônias privadas, em banquetes, como acontecia. Então, esses grupos também eram, às vezes, contratados, né, para fazer as apresentações em espaços privados. Eles poderiam tanto acontecer, como cita Bertoldi, né, em acampamentos de guerra, em situações de conflito,
ou mesmo nessas reuniões, então, de integração, né, como falei para vocês, nesses banquetes privados, provavelmente bem pagos nesse momento, né, e aí eles carregavam as características de figuras e conceitos locais, isso é bem importante também. Como o Mimo, ele era um teatro nômade, e que entrava em contato com vários locais, eles acabavam adquirindo, ou dentro das cenas que eles levariam para outros lugares, ou mesmo para as apresentações locais, as características dessas figuras e o modo de vida local. Então, era uma forma de aproximação das apresentações deles, né? Ela era mutável, né? Ela se organizava a partir dos locais também, acredita-se, né? A partir de alguns estudos. Aí a gente teria de exemplo, nesse sentido, não sei se vocês conhecem, claro que não é um teatro mimo, tá? Eu estou puxando bem para o contemporâneo, mas um exemplo de adaptações dos temas. Por exemplo, o Terça Insana, não sei se vocês conhecem. Alguém conhece? Eu Não? não Seria, conheço, então, não conheço. é um grupo de humor, assim, né, que depois, enfim, eles foram ficando mais famosos e mudou um pouco a estrutura, mas inicialmente, acontecia as apresentações em São Paulo, né, com esquetes, etc., eram cômicas, e a partir dessas apresentações, eles começaram a semanalmente modificar as apresentações relacionadas a questões que aconteciam naquele momento, tanto políticas, sociais, etc., e depois eles começaram a viajar também para outros espaços, né? Eles são muito conhecidos hoje. E aí eles fazem essa adaptação desses roteiros para os locais específicos. Lembrando que o Terça Insano, eles não são, a gente não poderia relacionar eles diretamente com o mimo, mas uma característica, só como exemplo, seria essa adaptação, né? Então, eu me recordo, eu cheguei a assistir uma vez em Curitiba, apesar de já conhecer alguns vídeos, etc., é um humor bastante ácido, né? A gente poderia até, em algumas questões, até contestar, mas, enfim, é uma manifestação que existe. E aí eles fazem uma adaptação também para a relação política local. Então, os personagens mudam nas apresentações deles, relacionados aos personagens que eles identificam como cômicos, né? No lugar onde eles se apresentam. Claro que daí é um teatro mais institucionalizado, etc., reforçando que não é o mimo, é só para exemplificar uma característica de mudança, né, de um teatro que tem uma estrutura, mas depois ele vai se modificando a partir dos locais que ele frequenta, para ter uma relação mais direta com o público. E aí, quem seria o público, então, né? O mimo, ele tem uma característica, vocês vão ver também no teatro, na tragédia, né, nesses concursos gregos também, que a própria plateia, ela se dividia, talvez a gente poderia chamar por castas ali, né, por uma pirâmide social. Então, e tinha algumas pessoas que não tinham acesso, né, à plateia, mas na verdade a população no geral, tirando os escravos, que aí deveriam ser levados pelos proprietários, né, tirando uma parte da população, a grande maioria ela tinha a entrada livre nesses teatros. Mas o mimo ele difere um pouquinho nesse sentido porque ele vai habitar vários outros espaços, né? Então ele pode ser tanto apresentado para os camponeses, né? Então não precisa ser em grandes centros. Ele pode ser apresentado, por exemplo, para comerciantes, etc. Ou seja, pessoas da população no geral, né, para o povo no geral. E também poderia ser apresentado aí para uma casta mais alta dessa sociedade na Grécia, e aí seriam, né, desde os governantes, e aí a gente poderia elencar muitas outras pessoas que tinham uma relação ali econômica ou de poder, né. De qualquer forma, é só para exemplificar que, então, os públicos, como ele era um teatro que também acontecia sem data marcada, em alguns momentos, né, quando eles não eram contratados, eles aconteciam em praça pública, ele era um teatro mais fluido, então era o público que existia naquele local.
né? Aí difere um pouquinho lá das outras formas de teatro nesse sentido, né? E também aí o teatro, essa cena é que vai viajar para essas outras regiões, né? Não é o público que vai viajar até o teatro. E aí aqui tem um mapinha rápido sobre também as influências, né? Como o mimo ele vai se expandir depois para algumas regiões. Então ele tem aí uma evidência bastante grande nessas regiões no sul da Itália, né? E depois ele vai expandir para a Europa à medida que vão passando os séculos, né? E ele também vai fazer parte, ele vai ter assim uma ascensão, então participando mesmo das apresentações pautadas pelo Estado, ele vai ter esse auge ali no Império Romano, que depois a gente pode ver com mais calma, um pouco mais à frente, né? Que aí vai entrar mais na relação do burlesco, e as apresentações daí vão ser públicas, né? Ela vai realmente ser valorizada de alguma forma e vai conhecer então também esses espaços dos grandes palcos, como não acontecia na Grécia, né? Então outra característica do mimo é que é um teatro mesmo que vai acontecer em espaços que não são legitimados para o teatro, né? Naquele período. E com essa expansão, então, a gente pode, como eu já falei para vocês, né, dessa relação do burlesco que vai acontecer em Roma, né, e ele vai continuar nessa linha também de personagens populares, dessa relação de acrobatas, né, essas potencialidades físicas ali que vão ser apresentadas, uma relação com a música, com a dança, então ele mantém, de certa forma, uma estrutura parecida, à medida do tempo, né. E aí um ponto importante, agora só vou fazer uma interrupção, a Tati agora ficou um pouco mais claro o que seria o mimo, esse Sim, Pro. gênero, Mais ou menos. Ainda não tá. consegui visualizar muito bem isso, mas melhorou. Já Mas então entendi. elabora uma pergunta, que daí eu te ajudo, Tá, posso te vou ajudar na pensar. resposta. Pode deixar. Ah, tá, achei que você ia perguntar agora. Não, vou pensar em alguma coisa. Tá, mas eu só não compreendi uma coisa, Tati, não ficou muito claro o que seria um mimo no sentido de uma separação das outras formas de teatro. Eu não estou conseguindo visualizar como seria isso, sabe? É público, é caricata, sabe? Ficou um pouco confuso. Não consegui imaginar ou lembrar de alguma coisa que eu já assisti ou que eu já vi que pareça com esse mimo, sabe? Tá, ele é assim o primitivo talvez de uma arte circense. Ah, Então, imagina como seria uma relação pública de apresentação circense, né? Você vai tipo ter filme lá a... antigo. Oi? Tipo aqueles filmes antigos que vem alguma coisa numa cidade pequena e um circo mais Sim, compacto? Entendi. sim. Eles não trabalhavam especificamente com palcos, né? Então, esses grupos, eles viajavam, mas eles não tinham, eles tinham uma estrutura básica, assim, né? Talvez figurinos, etc. Não dá para afirmar de uma forma geral, mas alguns grupos possuíam essas características. Mas eles dificilmente viajavam, né, nesse período com palcos e estruturas de cena, né, Certo. uma cenografia para ser armada, etc. Então era num espaço mais aberto, né, com poucos elementos cênicos nesse sentido, né. Perfeito. Mas essa relação circense eu acho que fica um pouco mais, dá para visualizar melhor o que seriam as apresentações, né. Uhum. É, eu imagino, então, tipo o filme O Palhaço, não sei se você já assistiu, Não, se trata do que... é um que é uma coisa assim, meio tipo circo, mas era só ele e pouca gente junto. É um filme Ah, tá, nacional. ele era um único ator. Hum. É, e é no Nordeste, assim, bem interiorano, assim. Seria. Tem uma relação, sim. É, eu Vou não tô até anotar aqui, conseguindo depois eu vou. imaginar, sabe? Conceber, assim, Uhum. esse.
Depois eu Só isso. compartilho com vocês, então, lá quando eu compartilhar essa aula, eu compartilho junto, então eu vou tentar encontrar um exemplo, um vídeo que possa exemplificar, né? É que a gente Perfeito. só também trabalha É, eu muito acho que através de aproximações, né? é. E eu sou muito Então, mas visual. Pode ser isso também, professor. Eu não, tenho mas que eu entendo. É que a gente tem que usar bastante a imaginação nesse momento, porque a gente não tem registros, né? O máximo que a gente consegue de uma representação ver a de uma cerâmica. imagem seria as representações seriam essas cerâmicas, né? Voltando ao slide lá, Sim. que a gente tem a acrobata aqui, né? Uhum. O que ele vai evoluir, evoluir não é uma boa palavra, mas o que ele vai se transformar, ou vai ter outras características à medida do tempo, é também essa relação de pequenas apresentações. Então, aí a gente pode voltar, inclusive, para essa relação circense, né? Quando a gente vai numa apresentação num circo, não sei se todos já participaram, já puderam ser público de uma apresentação circense, né? Ir num circo ou alguma apresentação de rua. Mas então não existe uma história longa, né? Super elaborada em atos, etc. O que que acontece? Acontecem divisões de apresentação, Então né? pode quase ser como uma apresentação de rua, mas para isso, como É aquela com que a gente certeza uma vê. apresentação de rua. Tá. Uhum. Eu achei que tinha ficado bem evidente lá em cima, mas então vou reforçar, tá? Obrigado, Tati. É justamente isso, ela é uma apresentação mais de rua, só que a questão dela é que ela tem esse trânsito entre diferentes classes. Então, assim, eles eram artistas de rua, né, faziam essas apresentações na rua, na Grécia, depois muda um pouco, mas eles também eram contratados por algumas elites ali dessa cidade para fazer apresentações particulares. Então, vocês podem Perfeito. imaginar, enfim, tem, né, alguém ali dessa casta mais alta, que vai oferecer um banquete, e aí tem esse show ali esses vários shows, né, contratados que acontecem em algum momento nessa cerimônia. Então eles Perfeito. eram Não, artistas isso eu mais entendi. livres, né? Mas acho que é isso, talvez a gente pensar mais como um artista de rua que acaba sendo contratado para outras atividades, às vezes fica um pouco mais, uma característica melhor, né? Perfeito. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Por favor, abra o microfone e pergunte. Pode me interromper a qualquer momento. Então, o que acontece, né? Ele vai se expandir, como eu falei para vocês. Aí a gente traria muito lá numa relação de teatro romano, né? De uma relação que em alguns momentos poderia ser até muito mais violenta, né? Como a gente conhece alguns exemplos, né? Mesmo do Coliseu e etc., né? Mais à frente. Mas o mimo ele vai permanecer também com essa relação dessa relação caricata, né, em boa parte tá de ridicularizar alguns personagens, né, e por aí vai. Ele vai manter essas características. Mas aí uma parte importante do teatro, que isso acho que também difere muito na relação lá com os outros gêneros do teatro que vocês vão apresentar na próxima semana, é a participação das mulheres no mimo. Então, ao contrário dos outros gêneros teatrais ali, desse período, que não permitiam a participação de mulheres, né, no geral, o mimo ele vai ter, então, as artistas mulheres, né, que vão seguir com esses grupos e participar dessas apresentações. Então, a gente tem algumas evidências ali de flautistas, dançarinas, mas com certeza elas também permeavam ali outros papéis, né, dentro dessas apresentações, como a gente viu mesmo a contorcionista. E popularmente ela era bem aceito, né? E era inclusive a gente não tem como saber exatamente qual era o foco, né? Qual era a relação direta da procura do público, né? Mas ao que tudo indica, enfim, era um ponto positivo, assim, bem aceito socialmente, né? Ao contrário dos teatros mais institucionalizados ali, que vocês vão apresentar na próxima semana. Isso é uma característica importante, por ele ser mais fluido, ele tem essas características, né?
Aí seria uma apresentação mais resumida, mas com as características principais, tá, gente? Alguém tem alguma dúvida em específico?